Boa madrugada e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês. Você que agora parou nesse vídeo, peço a você que corra o mais depressa possível, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. Está longe, está guardada? Vai buscar. Eu espero você pegar antes da leitura. Quero falar para vocês que toda a Bíblia Sagrada, ela fala da obediência a Deus, que é melhor obedecer a Deus. E como eu já tenho lido os 66 livros da Bíblia Sagrada, eu estou lendo de novo para que vocês venham entender e compreender a Bíblia Sagrada. E eu gosto muito de ler e meditar na Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. E todo aquele que diz que ama a Deus, ele se dedica a Deus. Todo aquele e toda aquela. E você que ainda não se inscreveu, mas parou agora para assistir esse vídeo, peço a você que continue assistindo até o final desse vídeo. Pois é o 5º livro da Bíblia Sagrada que eu estou lendo. Já comecei a ler agora. Vou começar a ler agora. E que também você, eu peço que volte para Deus quando você ouvir toda a leitura da Bíblia Sagrada. Continue assistindo todos os livros que eu vou continuar lendo e relendo, porque essa é a minha missão nessa terra. Toda a Bíblia Sagrada está lendo por mais um, que sou eu, o pastor Estevão. Mas há outros que já leram toda a Bíblia Sagrada, mas não se revelaram, que sabem todo o conteúdo da Bíblia Sagrada e não querem passar o verdadeiro conhecimento para o povo de Deus. Não sei porquê. Mas eu, pastor Estevão, como já li os 66 livros da Bíblia Sagrada, estou dando só uma dica para que vocês venham obedecer a Deus, porque toda a Bíblia Sagrada, ela fala da obediência a Deus, porque eu e vocês fomos feitos para obedecer a Deus e não ao mundo. Então, o que eu quero falar agora e como vou falar agora com toda clareza, eu preciso de você que é a obediência. Eu preciso de você. A obediência de Deus. Eu preciso da obediência. Melhor dizer, eu preciso ser obediente a Deus.
Porque a obediência, ela é filha de Deus. E eu também preciso ser obediente a Deus. Porque todo filho de Deus é obediente a Deus. Toda filha de Deus é obediente a Deus. E eu também preciso ter o temor de Deus. Porque o temor de Deus, ele é filho de Deus. O temor de Deus, ele é filho de Deus. Todo aquele, toda aquela que teme a Deus são filhos e filhas de Deus. E também preciso ser fiel a Deus. Porque todo aquele e toda aquela que é fiel a Deus é filha de Deus. Agora, já pegou a Bíblia? Já está com ela em mão? Vamos lá ler agora. O 5º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Deuteronômio, capítulo 1, agora. O primeiro discurso de Moisés. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel, no deserto que fica a leste do Rio Jordão. O Rio Jordão, que está se falando aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, é aquele Rio Jordão ao qual João Batista apareceu, pregando e batizando o povo no Rio Jordão. É esse rio que está se falando aqui, como está lá no Novo Testamento. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã. Essa cidade de Parã é aquela cidade onde morava o tio de Jacó, para onde Jacó correu, fugindo do seu irmão Esaú, porque Esaú queria matá-lo. E lá, Jacó, ele encontrou duas primas, duas irmãs, Lia e Raquel, e se apaixonou de primeira por Raquel, porque Raquel era uma mulher linda, bonita, formosa aos olhos dele. Ele se apaixonou de primeira pela a sua prima. Mas o seu tio Labão, ele enganou Jacó. Melhor dizer, ele traiu Jacó. E em vez de dar Raquel para ser sua esposa, ele deu Lia para ser a primeira, porque a Lia ela era a filha mais velha e não dava-se a filha mais nova em casamento primeiro se dava a mais velhas. Então, mesmo assim, Jacó se casou com Raquel depois, mas primeiro ele casou-se com a sua prima Lia e depois com a sua prima Raquel. Essa cidade de Parã é a cidade aonde o tio Labão de Jacó morava. Vamos lá. E do outro a cidade de Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe, versículo 2. Do monte Sinai até a cidade de Cádiz, Barneia, são 11 dias de viagens, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Versículo 3. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Ele falou para o povo. Tudo que Deus mandou Moisés falar para o povo de Israel, ele falou. Os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Versículo 4. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Sião,
o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Baasã, que morava em Astarote e em Edrei. Versículo 5. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse, versículo 6, quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Versículo 7. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas, no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrate. Esse rio Eufrate é aquele rio qual está escrito lá no livro de Gênesis. No leste, versículo 8. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Moisés escolhe ajudantes. Está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 13 e versículo 26. Olhem lá, visualizem lá essas mensagens que vocês também vão encontrar. Versículo 9. Em seguida, Moisés disse ao povo, quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhe disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. Versículo 10. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tanto como as estrelas do céu. Os filhos de Deus cresceram, multiplicaram, aumentaram, porque Deus fez crescer, Deus fez aumentar. Nunca se esqueçam que tudo que você tiver só dará certo. O que você tem em mente, seus planos, seus projetos, só darão certo, só crescerão se Deus permitir. Os seus filhos, o povo de Israel, aumentaram, cresceram, multiplicaram como as estrelas do céu. Foram tantos que ninguém conseguiria contar. Ninguém conseguiria contá-los, somente Deus. Versículo 11. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora. E que Ele os abençoe como prometeu. Versículo 12. Mas, como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? São tantos, são muito povo, aumentaram muito e são muitas questões para que eu venha resolver, explicar e resolver. No versículo 13, portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefe de vocês.
Competente é aquele que se dedica na obra de Deus. Competente é aquele que se dedica na obra de Deus. Inteligente é aquele que escolheu o melhor para si. Entendeu agora? Esse é inteligente, que escolheu o melhor para si. Quando você faz uma escolha boa de aceitar Jesus como o único salvador pessoal da sua vida, aí você é inteligente, porque você vai ser salvo. Você não vai perecer. Versículo 14. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Versículo 15. Por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50. O inteligente é aquela pessoa que é aquele homem que é inteligente. Ele é aquele que sabe explicar a Bíblia Sagrada para aqueles qual não sabem, e aqueles que sabem resolver as questões do povo. Aquele que, em vez de criticar, ele ameniza as coisas. Procura sempre fazer o bem e não o mal. E outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Versículo 16. Naquela mesma ocasião dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Ou seja, não julgue o certo, não diga que ele está errado, e nem diga que o errado está certo. O culpado é culpado, tem que pagar. O que está certo é inocente, portanto não pode ser culpado, ele não vai pagar nada, porque não deve nada. Versículo 17. Seja honestos e justos nas suas decisões, tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. Quer dizer, se alguns não quiserem aceitar o que vocês decretarem, tragam um caso para mim, que quando eu decretar eles vão aceitar, vão obedecer. Se eles não quiserem obedecer vocês, eles vão me obedecer quando eu decretar que está errado ou se está certo. Versículo 18. Assim naquele tempo. Versículo 18. E assim naquele tempo eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Espiões israelitas na terra de Canaã. Está no livro de Números, que eu já li. Vocês podem ler lá de novo, que é no capítulo 13 e o versículo 1 e o versículo 33. Vocês podem ler lá, que vocês vão ver, encontrar essas referências. Versículo 19. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos, olhe só, nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos
do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cádiz Barneia. Se você não obedece a Deus, não passa pelos perigos. Não passa pelos perigos com vida. Mas o obediente passa, porque Deus está com ele e o faz passar tranquilo. Mas o desobediente não passa pelo perigo. É atingido e morre. Versículo 20. Ali eu disse a vocês, agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Versículo 21. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem, porque Deus ele está conosco. Versículo 22. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram, seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Versículo 23. Eu concordei, vamos encontrar lá. Aí ele fala, eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Versículo 24. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, versículo 25, eles voltaram, trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era boa. Versículo 26. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Versículo 27. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo, o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Não, Deus tirou vocês do Egito para que vocês tomassem a terra e vivessem nela, mas vocês não foram, vocês rejeitaram, vocês desobedeceram a Deus. Versículo 28. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Versículo 29. Então respondi, não se assustem, nem tenham medo dessa gente.
Versículo 30. Pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós, e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito. Versículo 31. E também no deserto vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Versículo 32. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, desobedeceram. Versículo 33. Que sempre ia adiante de vocês na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Vocês não quiseram obedecer. Por isso que estão sofrendo. Por isso que estão passando dificuldades. Por isso que estão desse jeito. Com problemas, com dificuldades, porque rejeitaram a Deus. E nesse tempo que estão rejeitando o Messias, chamado Cristo Jesus, estão sofrendo. E vão sofrer mais ainda, porque estão rejeitando o Evangelho. Estão rejeitando. E esse Messias e esse Jesus que é o mesmo, e esse Cristo que é o mesmo, e esse Emanuel, que traduzido é Deus conosco, que é o mesmo, e esse Cordeiro de Deus que é o mesmo, e esse Alfa e o Ômega que é o mesmo, o princípio e o fim que é o mesmo, que vocês estão rejeitando, estão desobedecendo, ele também o rejeitará no último dia. E no último dia não vai ter mais perdão, mas sim o julgamento para todos. Mas ainda tem tempo para você voltar. Volte. Porque Deus ele quer te perdoar. Jesus ele quer te perdoar e quer te salvar. Volte. Não fique teimando e murmurando. Não fique apostatando da fé. Volte. Deus castiga os israelitas. Se Deus castiga os israelitas, por que ele não pode castigar você? Ele vai castigar todos. Todos que desobedecerem a ele. O Messias chamado Cristo Jesus castigará todos que desobedecerem a ele. Não pense que não serão castigados, porque aqui está dizendo, de novo, Deus castiga os israelitas que desobedeceram. Está escrito no livro de Números. Já li lá, vocês podem ler lá. Capítulo 14, versículo 26 e o 45. Vocês podem ler lá essas referências que vocês vão ler. Versículo 34. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento. Versículo 35. Vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Os adultos que eram rebeldes, desobedientes. Mas as crianças que iriam crescer, iriam ter experiência
Ele não estava dizendo com elas, mas com os adultos. Versículo 36. Somente Caleb, filho de Jefone, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim. E você? O Senhor por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. Só vai os obedientes. Os desobedientes não vão, não. Mas se você se arrepender no que você está lendo aí na sua Bíblia, você entrará no reino dos céus. Ele te levará para o reino dos céus, o Messias chamado Cristo. Versículo 37. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também. E me disse, você também não vai entrar na terra prometida. Deus falou assim para Moisés. Você está defendendo eles? Está orando por eles? Está pedindo por eles? Eles são tão rebeldes e desobedientes que não vão entrar. E nem você também irá entrar. Foi o que Deus falou para ele. Moisés ele amou o povo. Ele amou o povo e orou pelo povo tão rebelde que chegou até perder a possibilidade de entrar na terra prometida, que era para ele ter entrado, que ele liderou com amor e com paciência e com dedicação. Ele liderou. E ainda agora eu vou falar com líderes agora, com os líderes agora. Nessa época, muitos líderes não estão liderando com amor e nem com paciência. E ainda diz que vai entrar no reino do céu. É complicado de entender essas pessoas. De entender é complicado. Mas eu quero dizer, como estou falando, Moisés, ele liderou com amor e com paciência até o fim. Mas, por causa dos desobedientes, ele não entrou na terra prometida, porque Deus queria acabar com os desobedientes. Deus queria acabar com todos eles. Mas Moisés sempre intercedendo por eles, que perdeu a possibilidade de entrar, a chance de entrar na terra prometida. Versículo 38. O seu ajudante Josué, filho de Nun, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Mas você não vai. Isso não quer dizer que Moisés estava velho. Não, Moisés não estava velho, não. Versículo 39. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças. Tá vendo? E não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos, mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Mas vocês não. Vocês não vão não, que são desobedientes. Só os filhos de vocês.
porque eles não sabem o que é o certo e o errado, o mal e o bem. Eles não sabem. Eu vou ensiná-los. Eu vou ensiná-los. E eles vão obedecer e entrarão na terra prometida. Entenderam agora? Versículo 40. Agora continuem caminhando pelo deserto, na direção do Golfo de Acaba. Versículo 41. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor. Mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Ai, cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Versículo 42. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Por quê? Deus já fez a escolha. Deus rejeitou aqueles que o tinham rejeitado. Deus não iria com eles. Então, volte, peça perdão, volte, ainda há tempo, e obedeça. Versículo 43. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Deus disse que eles não fossem, mas eles foram. Versículo 44. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram, e os amorreus os perseguiram até o território de Edom, e os derrotaram na cidade de Orma. Morreram muitos desobedientes. Versículo 45. Então vocês voltaram e clamaram, pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. Versículo 46. E depois disso ficamos muito tempo em Cádiz. Então, agora eu peço a vocês que volte. Vocês que se afastaram dos ministérios, saíram das igrejas, não querem mais ter compromisso com a casa de Deus, e ainda diz que Deus mora no seu coração, Deus mora na sua casa, na sua vida. Está enganado. Não façam isso. Volte e procure obedecer a Deus. Se você ama Jesus, obedeça. Permaneça até o fim. Não saia. Volte. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus.
Amanhã estarei aqui de volta, pelas mesmas horas, pela madrugada, lendo e relendo e trazendo a mensagem para vocês. Vocês viram que a Bíblia fala da obediência, que é bom que você obedeça a Deus. Amém. Fique com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.